Então, sejam bem-vindos, Eric, o Samuel e todo mundo que já vai entrar logo logo também na aula. Hoje nós estamos na aula 18 da obra O Par, começando e terminando o capítulo chamado Felicidade, o capítulo 9 chamado Felicidade. Só que o tema felicidade ele vai vir um pouco para o final da discussão. Então, na primeira sessão, esse capítulo é dividido em três sessões. Na primeira sessão, o Peikoff ele trabalha a dualidade, né? Um falso conflito que se instalou na cultura entre a moralidade e a praticidade. Então, vamos agora entender, antes de entrar bem na teoria, vamos conhecer um pouco da história dessa falsa dicotomia, né? E como ela chegou nos dias de hoje. Então, começando, um dos erros, né, que a gente vê na tradição ocidental sempre foi separar o que é bom do que funciona. É difícil hoje, em qualquer instância da sua vida, se você vê uma pessoa na rua, ela falar que uma coisa funcionou e atrelar a isso uma definição de bom. Ah, essa coisa funcionou, essa coisa é boa. Não existe essa relação, né? Então hoje existe, na cabeça da maioria das pessoas, uma moralidade da eficácia, que depois a gente vai ver no que se tornou. Mas vamos voltar um pouco mais. Essa divisão entre o que é bom e o que funciona, ela nasce com Platão, que, como vocês sabem, dividiu o real em dois mundos, né? O das formas perfeitas, que seria uma outra dimensão, imutável, né? E o mundo sensível, esse mundo onde nós vivemos, o mundo aqui do Zoom, da nossa conexão, das nossas amizades, que é, por natureza, transitório e imperfeito. Então, o verdadeiro bem, ele estaria fora do tempo e da matéria, não faria parte desse mundo aqui, do nosso mundo. Viver bem aqui na Terra seria apenas uma sombra desse ideal, dessa perfeição distante, longe, né? Fora do nosso alcance. E desde então, o homem moral, né? Desde aquela época, o homem moral passou a ser aquele que faz o quê? Que renuncia à vida concreta para servir um ideal espiritual. Então, o homem moral era aquele homem que pensava nas formas, que pensava no outro mundo, né? Que pensava no paraíso, ou todas as outras opções que vocês conhecem. E o homem prático, ao contrário disso, é aquele que lida com o mundo, aqui, com o que é mundano, à custa de se corromper. Então, nós viveríamos supostamente nesse mundo aqui, tratando das mixarias, né, das coisas de menor importância, mais superficiais, e nesse processo a gente se corromperia. Então, esse é o mundo para a visão platônica, para a visão cristã, e entre outros, até a própria mente estoica, aqui seria o lugar onde que a gente se corrompe, né? Que a gente sofre, que a gente fica longe do ideal, que a gente é sujo, ou que tem que pagar as contas, né? Ou pagar as contas, tem que trabalhar, nós somos pecadores, em algumas tradições também. Então, esse mundo aqui é o mundo das coisas ruins, é o mundo da corrupção, né? Do que é corrompido. Então, a virtude foi associada à pureza e ao sacrifício. O sucesso, então, a virtude seria aquilo que a gente, que está longe da gente, que algumas pessoas se dedicam lá do outro mundo, de alguma forma, né? Não sei como teria acesso a ele, mas enfim, essa era a crença. E o sucesso, né, aqui na Terra é vinculado à astúcia e à culpa, né? O sucesso seria produto das coisas que a gente faz aqui. E pelas coisas serem sujas, corruptas e corromper a todos nós em diferentes níveis, isso seria ligado a coisas ruins, né? A culpa, a astúcia, a passar perna nos outros. Então, o sucesso aqui ele seria produto de práticas pela natureza, por essa visão de mundo, essa natureza corrupta desse mundo, automaticamente nós iríamos usar meios corruptos e se perder nesse processo de tentar alcançar o sucesso. Mas por que essa separação entre ideal e concreto, ideal e o mundo real tornou-se tão persistente, né? Talvez porque desde o início da filosofia, o homem ele tentou admitir que viver bem
e viver com prazer, que é outro tema da nossa aula de hoje, pudesse ser algo nobre. O homem sempre teve dificuldade para fazer essa ligação, né? Então, como a gente viu, Platão, quando ele coloca o ideal fora desse mundo, ele transforma a virtude em quê? Em fuga da realidade. Então, para eu ter acesso a outro mundo, eu tenho que sair desse aqui, né? Não posso focar nesse. Então, o sábio seria aquele que ascende do sensível, que é esse mundo aqui, ao inteligível, deixando para trás o corpo, o desejo e a ação. O próprio Aristóteles compartilhava dessa ideia, de certa forma, que o ideal seria a contemplação, né? Não agir no mundo, não ter negócio, esse tipo de coisa. Não que isso ele descartava como totalmente irrelevante, mas seria secundário se o objetivo fosse alcançar a felicidade, a realização e tudo mais. O florescimento, que ele gostava de dizer, né? Então, o homem virtuoso, ele se tornou um idealista derrotado. Em que sentido? Para ser bom, eu preciso fracassar aqui, né? Preciso fracassar nesse mundo e focar no outro. Então, aí, no cristianismo também adotou essa visão, o platonismo e tantos outros. Então, dito isso, a eficácia nesse mundo, por lidar com essas coisas mais vis e mais baixas, passou a ser vista como inferior à pureza do ideal. E o cristianismo herdou isso e aprofundou essa cisão. O bem se tornou sinônimo do quê? De abnegação e sofrimento, e a felicidade passou a carregar o estigma da culpa. Porque a partir do momento que eu era feliz, eu estaria, de certa forma, renegando a minha culpa original, meu pecado original, e eu estaria, de certa forma, indo contra tudo o que Deus fala, o que Jesus se sacrificou na cruz para nos salvar, né? Eu estaria como jogando, digo, descartando toda essa importância desses atos, né? Dessa filosofia e vivendo de forma egoísta, né? Vivendo de forma egoísta, suja, me entregando a esse mundo aqui que não presta, né, segundo essa visão. Então a moralidade ela se converteu em instrumento de autopunição. Então quanto mais o homem sofre, mais ele acredita ser virtuoso. Daí tu pega o catecismo, os mandamentos, o Jordan Peterson na visão mais atualizada do fenômeno. Então, a, toda moralidade ela vem para controlar os nossos impulsos corruptos, né? Então, Deus traz os mandamentos para que a gente não saia se matando ou pecando por aí, né? Então, surge a virtude, surge os mandamentos justamente para controlar esses impulsos terríveis que nós temos como seres humanos, né? Então, a vida terrena, o corpo e o prazer eram vistos e ainda são vistos como tentações, não como expressões naturais do bem. Não tem nada a ver. Sexo, trabalho, esse tipo de coisa, não tem nada a ver com bem, né? Não confundam nessa visão. Isso são tentações, são coisas terrenas, né? São coisas que nos distraem daquilo que é elevado, do que a gente deveria estar focando, né? Então, o bem, em resumo, ele passou a ser visto como renúncia de si mesmo. E o valor de uma ação moral, né, o valor moral de uma ação, desculpa, ele passou a ser medido pelo quanto ela destrói o nosso próprio interesse, ou seja, o quanto ela ataca o nosso pecado, digo, o nosso egoísmo, né, a nossa busca por valores, né? A nossa busca por coisas que nós queremos, que nós achamos importante para a nossa vida. Se a gente faz esse movimento, a gente deixa de pensar no outro, ou seja, a gente não é um bom altruísta. E se nós não somos um bom altruísta, né, nós somos considerados pessoas ruins na sociedade como um todo. Então, o próprio Peikoff, né, ele fala que o altruísmo é justamente essa doutrina antivida, né? Como o homem precisa de valores para viver, mas é ensinado a se sentir culpado por buscá-los, surge um problema, né? Viver passou a significar pecar, né? E esse conflito entre desejo e dever e mandamento tornou-se o eixo moral da civilização ocidental. E nós vemos isso todos os dias. Não precisa citar muitos exemplos, né? Nas nossas relações e tudo mais. Passado o tempo, Passado o tempo, nós chegamos mais perto com Kant, com Bentham, com Nietzsche. A
esses autores eles tentaram, de certa forma, em alguns tentavam uma solução para esse dilema, só que eles acabaram só piorando as coisas, né? O Kant começou a falar que o dever ele se opõe à felicidade, ou seja, agir moralmente passou a significar agir contra a nossa inclinação humana. Então ele dizia, não, você tem que agir como ser humano, mas você que tem que ir contra a natureza humana. Então isso é uma contradição, né? Bentham e Mill, eles tentaram conciliar moralidade com prazer, inclusive eles criam, né, o próprio utilitarismo. Mas eles dissolveram todo o valor disso em cálculo de sensações, né? A maior felicidade para o maior número. Nietzsche rejeitou esse dever, ele foi muito duro com relação a isso, mas ele sacrificou a razão à vontade. Ou seja, nós continuávamos sendo escravos de um senhor todo-poderoso, que era a nossa vontade. Então, se troca Deus, vem outra autoridade, que seria o governo, ou o rei, ou a vontade, no caso do Nietzsche, né? Então, em todos esses casos, o resultado foi sempre o mesmo, né? De um lado, o idealista é impotente, que ele morre por dever, então ele tem que passar a vida inteira atrás de cumprir esses deveres aleatórios que os outros dizem que ele tem que cumprir, e o realista cínico que vive sem moral, que infelizmente também nós conhecemos muitas pessoas assim. Então, a modernidade, né, nosso orgulho da era científica, não curou a cisão original lá do Platão. Ela só trocou os rótulos e trocou as autoridades. Então, quando surge, por exemplo, o pragmatismo, que ele vai contra a moralidade do sacrifício, aí ele caiu no outro extremo, que ele rejeitou o ideal. Então, vamos esquecer essa bobagem de ideal e vamos trabalhar no seguinte: verdade e valor significa apenas o que funciona agora. Então, não tem referência à causalidade. Vamos esquecer isso de ideal. Vamos viver a nossa vida aqui, de boa, vamos fazer o que dá, né? Vamos ver o que funciona agora. Vamos esquecer moral, porque a moral ela está nos restringindo, né? Então, essa moral do sacrifício, vamos combater essa moral do sacrifício. Fazendo o quê? Esquecendo o ideal, esquecendo a causalidade. Vamos deixar isso de lado, porque isso está nos restringindo como seres humanos. Então, vamos largar e não vamos ter guia nenhum. Não vamos ter guia cristão, não vamos ter guia objetivista, não vamos ter ética nenhuma. Vamos só fazer. Vamos viver, né? Vamos viver e deixar viver. E no final a gente ver o que acontece, né? Não vamos pensar muito no longo prazo, porque isso também nós vamos estar mortos, como diria o Keynes, né? Então, para que vai se preocupar com isso também? Tá? Então, a moralidade ela desaparece, ela é substituída por o quê? Pela conveniência do momento. Só que aí tem um problema, né? A realidade ela não é maleável. E o oportunismo, o pragmatismo, a longo prazo ele destrói as suas próprias bases, ou seja, aquele homem prático que o pragmático defende, que renuncia à verdade, ele acaba sendo vítima do jeitinho brasileiro ou da improvisação, no modo geral, né? Então essas três tradições, Platão, Cristo, né, Jesus e o pragmatismo moderno, ele formam um círculo vicioso. O primeiro despreza o mundo, o segundo despreza o eu e o terceiro despreza os princípios. Então, todos eles destroem o elo entre a moralidade e a realidade. Então, por isso que nós temos aquela impressão, e no geral as pessoas dizem assim: o moral, o certinho, ele fracassa, o imoral sempre vence. A realidade, a sociedade brasileira tem muito isso, né? Essa suspeita quanto às pessoas tentando fazer coisas certas. O normal é a pessoa fazer a coisa errada, é roubar, é passar a perna, né? Esse cara certinho, esse, esse me gera suspeita. Mas será que o imoral ele vence mesmo ou ele só parece vencer? Até que a realidade venha cobrar o cheque, né? Venha assustar o cheque. Para quem não entende, quem nunca usou um cheque, a gente pode discutir sobre esse funcionamento depois. Então, qual é a resposta objetivista para isso, a essa situação, né? A Rand ela fala que o bem é aquilo que preserva e promove a vida do homem enquanto ser racional, ou seja,
O objetivismo ele dissolve esse falso conflito do qual eu venho falando, quando ele reintegra o ser e o dever ser sob uma única lei da causalidade. Então, a virtude para Rand é a praticidade causal. A gente vai entender um pouco melhor o que é isso. O domínio consciente das leis da realidade aplicado à ação do homem. Então, o moral e o prático, eles deixam de ser polos opostos, mas e se tornam, né, perspectivas complementares. O moral descreve a qualidade da ação, o prático, o seu resultado no tempo. Né? Então, o bem ele não é mais inimigo do êxito, como a gente acabou de ver em outras escolas. É o princípio dele. Né? Então, como a Rand explica isso nos 3 níveis, né? Como a Rand explica isso? Antes disso, deixa eu ver umas perguntas aqui no chat, os comentários. O Eric comenta, né? O que leva uma pessoa a não gostar de trabalhar e externar esse sentimento. É um problema metafísico ou epistemológico, a gente já vai ver. Depois o Eric comenta também, trocaram Deus por rei, pela sociedade, né? Justamente. E o Daniel comentou, né, que o pragmatismo também não se sustenta no tempo. Então, como a Rand montou essa ideia, né, no nível metafísico, epistemológico e moral, né? No nível metafísico, o que o objetivismo diz? E a gente já viu isso, né? Ele afirma a unidade do ser. Então, a realidade é uma só, né? E é regida pela causalidade. Não existem 2 mundos, nem 2 ordens naturais. Uma para o corpo e outra para o espírito. É só a causalidade. Então, a moralidade é simplesmente a aplicação da causalidade às nossas escolhas, né? Viver bem e agir de acordo com a identidade e a natureza do ser. Só isso, né? No nível epistemológico, a razão é conhecida como o meio de sobrevivência, o nosso único meio. Então, conhecer é a forma como nós vivemos, é a forma humana de viver. Então, quando a gente nega a razão e nega o elo com a realidade, eu estou tentando existir sem o próprio órgão de sobrevivência. Eu não tenho como existir sem reconhecer o que existe. Eu não tenho como fazer essa cisão. Eu não posso ter uma vida completa se eu entender que parte da minha natureza eu só posso encontrar em outro mundo que segue leis totalmente diferentes dessa. Eu não posso me considerar um ser completo se a realidade me diz que eu não sou completo, que eu só tenho uma partezinha aqui. E a outra parte está lá no futuro e talvez eu nunca vá acessar. Nós não podemos viver desta forma, como seres racionais, né? E como seres que buscam a completude e a felicidade. Tá? Se a gente não quer viver em contradição, nós não podemos aceitar certas perspectivas, né? Então, viver conforme a causalidade, o que significa para quem está vindo agora para a aula, né? Significa abandonar a esperança de resultados sem causas, que é aquilo que a gente viu: riqueza sem produção, distribuição sem produção, amor sem valor, sucesso sem esforço. E principalmente, como a gente falou, reconhecer que a realidade é a base, ela não é um obstáculo na vida humana. Não é um problema nós estarmos vivendo na Terra. Só que, infelizmente, muitas perspectivas, né, filosóficas e teológicas dizem que o problema é justamente esse. O problema é justamente a vida na Terra. Seja por culpa de Adão, pelo pecado original, ou qualquer outra variação disso, né? Ou porque nós somos imperfeitos, nós somos animais que vão se destruir uns aos outros, né? Com a perspectiva hobbesiana, né? E a gente chega então no nível moral, que reflete então aquela nossa reflexão do valor objetivo, é aquilo que, julgado pela razão, promove a vida racional de cada um dos indivíduos. Então a moralidade é cis que traduz as leis da realidade em guias de ação, que seria a física aplicada à ação humana. Né? Tá, mas e o erro e o fracasso? Outro dia, inclusive, uma pessoa me pediu. Então, se a moralidade é causal, como explicar que os virtuosos sofrem ou podem ser derrotados na vida, né?
E por quê? Porque o objetivismo ele não promete infalibilidade, nem onisciência, nem onipotência. Ele apenas mostra, o objetivismo apenas mostra que sem virtude o sucesso é impossível. A gente vai entender isso. A moralidade é uma condição necessária, ou seja, é um fator que maximiza as chances de vitória, de sucesso no universo causal, que é onde a gente mora. Mas não tem garantia. Não tem garantia. O objetivismo não traz, que nem a versão cristã, a vida eterna, uma promessa de um lugar no céu, né? Na Idade Média, as pessoas compravam, inclusive, apartamentos no céu, né? Com as suas riquezas. O objetivismo não promete isso, né? Ele não promete sucesso eterno na vida eterna, locais com anjos flutuando, com virgens, né? O objetivismo não traz essa perspectiva, né? Ele diz que sim, aumentam as tuas chances e muito, porque você está seguindo a sua natureza, você está seguindo, você está aplicando bem a sua faculdade conceitual, né? A sua mente, sua razão, e você está buscando objetivos de uma forma ordeira, organizada, objetiva, com coisas que de fato promovem a tua vida racional. Racial, não. Racional. Então, é justamente isso. As chances aumentam muito, mas coisas podem acontecer. E nós vamos ver, vamos falar disso também, né? Se vocês têm alguma pergunta agora, depois a gente vai ver um pouquinho da moralidade como tecnologia da vida. Deixa eu ver, o Eric tinha comentado. O que leva uma pessoa a não gostar de trabalhar e externar esse sentimento? Isso é muito normal, eu via muito na fábrica. A pessoa dizia, mas que saco esse trabalho. Que saco esse trabalho, eu ganho pouco. E a única coisa que me deixa à vontade mesmo é que no final de semana eu vou fazer meu churrasquinho e assistir meu futebol. Eu tenho que ficar aqui neste inferno a semana inteira para que eu possa ganhar dinheiro para tomar minha cervejinha e assistir o futebol no domingo. Nada contra futebol e cervejinha, eu também gosto, né? Mas vocês entendem que aquele período da semana era um suplício, né? Era uma coisa triste, um sofrimento que para eu desfrutar. Imagina que triste viver uma vida onde que você desfruta de um dia, porque no outro dia provavelmente a tua esposa vai pedir para você fazer alguma coisa e você não vai conseguir aproveitar. Brincadeira, brincadeira, não é nada. Então, imagina, trabalha 6 para aproveitar um. E normalmente 2 horinhas ali na hora do futebol e mais um pouquinho para fazer o churrasco. Que vida triste, né? Mas é assim que a maioria das pessoas pensa, infelizmente. Fala, Érica. Mas assim, só para esclarecer um pouco mais a pergunta, não é só isso não. Eu notei alguma coisa. Não sei se você notou aí onde você mora, mas aqui no Rio eu noto muita pessoa reclamando de qualquer trabalho. Tipo, a pessoa pode estar trabalhando num local, assim, saindo um pouco da oficina, por exemplo. Eu trabalhei em oficina e eu, de fato, me sentia. É por isso que eu me identifico muito com hard rock. Porque eu sabia que eu estava no local e que eu podia mais, mas eu tinha que estar ali. A oficina foi a minha pedreira, sabe? Eu sabia que eu podia mais e, de fato, eu podia, tanto que hoje eu, eu posso, né? Mas, assim, o que eu vejo muitas pessoas reclamando é de qualquer trabalho. Tipo, é do trabalho em si, não do. Ah, eu tô trabalhando numa 6 por um. Pô, trabalhar numa 6 por um é uma porcaria, é uma merda. Eu vejo isso na prática com um monte de gente que eu conheço. Mas, assim, a pessoa reclama da essência do trabalho. Eu não queria trabalhar com nada, queria ficar na minha casa o dia todo sem fazer nada. É esse tipo de pensamento. Eu acho que não existe uma origem só para esse tipo de pensamento. Eu acho que a gente pode ver essa noção na questão religiosa, por exemplo, na visão do trabalho sendo castigo na terra pelo pecado original, pelo pecado de Adão, essa é uma perspectiva, né? Tem a perspectiva de que ao não fazer ao não ter clareza sobre os valores que eu quero buscar, eu não vejo daqui a pouco um trabalho ruim, como tu mesmo viu, como uma coisa temporária, né? Para que depois eu possa ir atrás do que eu queira fazer de fato na vida.
Então tem esse problema também. Outras pessoas, de fato, elas até querem mais, mas daqui a pouco elas não estão dispostas a fazer o processo para chegar onde elas querem chegar, onde elas acham que elas gostariam de chegar, né? Seja lá o valor que elas queiram buscar. Elas querem pensar no resultado, que é aquilo que a gente falou agora. Elas querem o resultado, mas elas não querem o processo necessário para isso, né? Então, essa também pode ser uma origem, uma preguiça, uma falta de vontade. Às vezes, o próprio contexto da vida da pessoa, dependendo do que acontece a ela, né? Daqui a pouco uma tragédia, um problema familiar, faz com que ela fique naquele trabalho, porque ela realmente ela precisa trabalhar naquilo ali, senão ela não tem o que comer. Isso também pode ser o caso. Não que ela odeie necessariamente aquele trabalho, ela odeia o fato de estar trabalhando ali. Ela até pode ser uma boa profissional, uma boa mecânica, né? Um bom mecânico ali no trabalho. Mas aí ela não quer estar ali por esse motivo, porque ela precisa para comer. Ela gostaria de ficar ali tunando seu carro, comprar, rebaixar o carro, colocar uns farolete, um som. Ela gostaria de estar se fosse para fazer isso. Eu trabalharia no carro, tranquilo, para criar um valor para ela, um carro bonito. Mas daí ela vê ali o cara leva o cara a consertar o carro e ela tá ali batendo o martelo e consertando o carro dos outros. Então daqui a pouco ela quer o carro, ela gosta de ser mecânica, mas ela odeia o fato dela não poder conseguir para ela. Ou porque ela não tem vontade de buscar, ela não tem o conhecimento, ou ela tem inveja, como a Rand fala. Então tem diversas possibilidades ali, não tem uma só. Mas eu acho que o que tu coloca ali, né? A pessoa vê como um sofrimento eterno por não buscar valores também. Porque essa noção de valor, ela é muito comum para nós aqui no contexto da nossa aula, porque o objetivismo dá uma ênfase muito grande a isso, né? A uma hierarquia de valores, a tu saber o curto, médio e longo prazo, a noção de que a vida é longo prazo, como a gente vai ver aqui, né? Que é uma tecnologia do tempo. Eu vou entrar nesse tema agora, né? Tecnologia da vida. Então, por isso que às vezes tem a noção que parece que o cara que lá rouba o banco, ele tem sucesso, tá tudo certo para ele, mas depois no longo prazo não vai ser bem assim. Então, tem todos esses elementos que a gente pode trazer para tentar explicar. Eu não entendo que seja um problema metafísico, eu acho que é muito mais um problema epistemológico, né? Porque se tu diz que é um problema metafísico, tá falando que ou é o mundo que não permite, tem alguma coisa no mundo que não me permite, né? Um universo malevolente, ou a nossa natureza humana ela não está bem equipada para nós dentro desse contexto do mundo onde a gente vive. Então a gente não consegue, né? A nossa ferramenta não é eficiente, seria se fosse metafísico, né? Fala, Eric. Outra coisa que eu vejo também é aqui no Rio, é, a galera associando, assim, eu gostaria de estar fazendo outra coisa, mas infelizmente o capitalismo me obriga a trabalhar. Aí eu fico pensando, caramba, será que essa pessoa, se ela vivesse no feudalismo, ela estaria com o WhatsApp na mão, mandando mensagem para alguém, no ar-condicionado? Ela acha, será que ela estaria dessa forma, comendo o que ela quisesse através dos aplicativos de entrega, pegando aplicativo de locomoção para um lado para o outro, Uber 99, essas coisas? Será? Será que ela não tem noção do que ela tá falando ou ela tá falando de sacanagem? Às vezes eu não consigo diferenciar. Às vezes sim, mas às vezes não. Inclusive tem uma palestra que até coloquei no nosso grupo, no chat do nosso grupo sobre essa questão de valores, ela fala justamente sobre isso. Se tu conseguir assistir, é bem legal. Mas agora eu vou entrar nesse tema da moralidade como tecnologia de vida. Eu vou falar um pouquinho do que nós estamos debatendo ali no chat. Então, o Peikoff, ele busca ao longo do par, não só o Peikoff, a própria Rand, mas ele busca trazer a moralidade como tecnologia da vida. E o que que isso significa? Quais são os passos que ele faz, né? Primeiro, ele redefine o termo prático. Prático é o quê para o objetivismo? É o que funciona para atingir um fim real dentro das leis causais. Ou seja, é atingir um fim real dentro da causalidade
da nossa natureza humana, da causalidade do mundo, do nosso processo. Então, o prático ele volta a ser algo que é relacionado comigo, não com o sucesso de fora. Porque normalmente as pessoas dizem, o prático é que funciona para o mundo lá fora. Não tem nada a ver comigo. Pode ser que funcione agora, pode ser que depois não funcione mais. Então não tem esse vínculo comigo necessariamente. E o Peikoff faz voltar, né? Depois aplicar a causalidade à ética, então a vida exige ação racional e a virtude é o conjunto das causas que sustentam a vida, os nossos meios, né? As relações entre nós e a realidade, nós conosco mesmo, né? Com nós mesmos e nós com o que está fora, né? O terceiro passo é entender justamente a moralidade como tecnologia do tempo, ou seja, a eficácia moral ela é temporal. Então, se a gente acaba caindo no vício, a gente pode gerar ganhos rápidos. Por exemplo, no tráfico, no consumo de drogas. Né? Só que isso cria contradições que o tempo vai cobrando. Então, essa conta ela chega depois, que é a dependência, que é a prisão. Por, por exemplo, nós vimos isso também recentemente no Rio de Janeiro. Então, o vício ele te dá a ideia de que tu está tendo um ganho rápido, seja um ganho de dopamina, um ganho financeiro, um ganho de energia, a redução da dor. Inclusive, existem hoje, né, grandes problemas de saúde pública nos Estados Unidos porque as pessoas estão ingerindo remédios para a dor física, para as lesões físicas, para silenciar suas dores emocionais, as suas dores psicológicas. Então, vocês percebem que existe uma confusão, né? Uma confusão entre as coisas, né? E o quarto ponto, que é uma coisa que a gente acabou de comentar, o Pickle chama atenção para os limites da virtude no sentido de que o sucesso não é garantido, mas sem virtude ele é impossível. Então, apesar do objetivismo, da filosofia objetivista, ela não prometer paraísos, anjos e virgens e vida eterna, ela entende que se nós formos virtuosos, nós temos muito mais chance de alcançar o que a gente quer, de ser feliz. Né? Então, essa estrutura que o Peikoff traz, ela torna visível, né, o elo entre a moralidade e a prática. Então, a virtude, ela se torna o quê? A ciência do longo prazo. Então, todas aquelas virtudes que a gente estudou nas últimas aulas, elas justamente são esse meio, né, para alcançar essa perspectiva. No material, eu trago para vocês um exemplo da revolta de Atlas, né? Não vou dar spoiler aqui, mas eu marquei em amarelo para vocês darem uma olhada também, no caso do Hank Rearden, tá? Então fica ali um exemplo para vocês verem, né? Tem uma conclusão rápida também na parte 4 para vocês darem uma olhada. Antes de entrar na sessão 2, vamos ver se tem mais alguma dúvida, mais um comentário. Aí a gente entra com tudo aí na segunda sessão do capítulo. Sei, Daniel, Eric. Seja bem-vinda, Marta, Rafaela. Sem mais. Perfeito. Então, na sessão 2, o Peikoff ele trata da virtude da causalidade e da impotência do mal. Então, vamos trabalhar esses temas aí. No Opar, ele abre essa parte com uma das teses mais poderosas da ética objetivista, né? Que a virtude é a eficácia em ação, então é o que a gente chama de praticidade, né? É a prática em ação, e o vício é a impotência em ação. Vamos chegar lá. Então, essa não é uma metáfora moral, né? É de fato uma descrição de uma lei causal. Quando a gente age virtuosamente, nós estamos agindo em conformidade com a realidade. E quando a gente age viciosamente, a gente está tentando violar justamente a realidade, a nossa conexão com a realidade. Então, se uma máquina ela não pode desafiar as leis da física sem ser destruída, né, sem se autodestruir, o homem não pode desafiar as leis morais sem falhar.
É a mesma lógica da causalidade. Por quê? O homem virtuoso, quando ele é guiado pela razão, ele identifica o quê? Causas reais e age de acordo com elas. Ele não espera milagres, ele entende que os resultados são produtos de princípios, ou seja, tem uma característica de longo prazo. O Daniel, por exemplo, quantas vezes ele me comentou sobre a estratégia de investimentos dele, né? Sobre a teoria de investimentos dele. Ela é baseada em princípios claros, em princípios que buscam resultados consistentes de longo prazo. Né? Um consultor de investimentos, no geral, ele vai te oferecer isso. Ele vai dizer: olha, presta atenção, essa é a tua renda hoje, não tem garantia que amanhã vai ser a mesma, pode ser que tu ganhe mais, pode ser que tu ganhe menos, tem que ter um fundo de emergência, as coisas podem não dar certo, tu pode separar, tu pode pintar uma grande oportunidade de investimento e tu precisa ter um dinheiro na manga para poder agir. É assim que ele vai dizer. Ele vai tentar trazer uns princípios gerais para tu poder agir. Não existem milagres, existem princípios. Não vai cair do céu. Mesmo quem ganha da loteria, a gente vê que tende, as pessoas normalmente mais humildes que ganham na loteria, que não têm nenhum conhecimento claro sobre finanças, elas acabam perdendo tudo. Por quê? Porque elas não têm princípios. Não que elas sejam ladras por nenhum motivo, mas elas não têm princípios do que fazer com isso. Isso se aplica para qualquer coisa. Se você der uma bola para uma criança de 6 meses, ela não vai saber fazer gol, ela não vai saber dominar, ela não vai saber nem o que fazer com aquilo ali. Agora, se você der para o Ronaldinho Gaúcho, ele vai saber o que fazer com ela. Porque ele tem princípios claros do que ele faz, o que que é o futebol, ele treinou, ele estudou a respeito, fez umas festinhas também no Rio. Mas, entende essa diferença? Os princípios eles servem para nós podermos ter clareza e resultados de longo prazo. Já o homem vicioso, ele tenta trapacear justamente essa causalidade. Ele quer riqueza sem produção, amor sem valor, prestígio sem mérito, felicidade sem razão. Então ele quer a consequência, mas ele não quer a causa. Então o Eric propriamente diz, né? Não mereceram o dinheiro que ganharam, justamente para aquelas pessoas que ganham a fortuna de mão beijada, né? Isso acontece não só com quem ganha na loteria, mas herdeiros de grandes impérios. Sempre se fala, né? O vô faz a riqueza, o pai mantém e o neto gasta tudo que sobrou. Então, isso é verdade, né? Isso é a realidade. Existem diversos exemplos disso, né? Fala, Eric. Eu vi isso acontecer porque eu prestei atenção nisso porque os meus tios, antes do objetivismo, né? Porque os meus tios eles trabalhavam numa loja que tinha um S laranja, acho que você conhece. Não sei Ah, se você sim. pegou a referência, eu não posso citar o nome da loja aqui, né? E aí o pai dessa loja S, laranja, ele era um cara que estava expandindo o negócio pra caramba. E tudo que era lugar por aqui no Rio tinha essa loja S laranja. E aí esse cara faleceu e bum, acabou. A loja faliu. E é muito bizarro como isso acontece, né? Os herdeiros, eles não estavam prontos para receberem a herança, mesmo sendo deles, de fato, isso é indiscutível que é deles, mas assim, não necessariamente eles tinham eles estavam prontos para isso. É isso. E como eu disse, não é por mal. A criança não é viciosa de 6 meses, que ela é uma pessoa maligna porque ela não sabe o que fazer com a bola. Mas ela, de fato, ela não está no momento preparada para, ela não tem princípios claros do que fazer com aquilo. Não faz sentido para ela aquilo, né? Ela não consegue entender o valor daquilo, né? Naquele momento. E isso é um erro tradicional na criação de filhos também, né? Muitas vezes os pais também jogam esperanças e sonhos que eles não cumpriram nas costas dos filhos, né? Eles buscam se realizar através dos filhos, de uma forma danosa para os filhos. Porque os filhos eles não reconhecem, muitas vezes acabam pegando aquilo para eles, como se fosse deles. E, na verdade, não é o que eles querem fazer. E aí se gera uma complicação, né? Uma rede de culpa
e tantas outras tragédias que também tem vários exemplos por aí, né? Inclusive ali de um deputado, vocês podem consultar na internet. Então, a lei da causalidade moral, o que a gente vê na realidade, no curto prazo, o corrupto ele pode enriquecer. Isso a gente vê acontecendo, né? O desonesto pode vencer uma disputa, o injusto pode parecer forte. Sim, é verdade. Só que, para o objetivismo, essa é uma fase em que a causa e o efeito ainda não se encontraram, né? O que que isso quer dizer? A moralidade ela não é um sistema de recompensas e punições externas, ou seja, que está pronto, que vem de cima. É normal, né? Muitas vezes acontece uma injustiça e aí a minha mãe disse no outro dia mesmo, ela disse assim, não, mas aquele cara fez muita coisa errada, mas Deus escreve certo por linhas tortas. Então a moralidade é isso, né? A moralidade é o quê? É um conjunto de regras que Deus deu e ele, como juiz, ele vai dar a sentença lá no final. Ou no meio do jogo, também não sei, né? Ele é todo poderoso, ele pode fazer isso a hora que ele quiser, né? Nessa definição. Mas para o objetivismo, a moralidade não é um sistema de recompensa e punições externas. Não existe um juiz eterno ali fazendo. O Peikoff não está lá numa nuvem, né? A Rand fazendo julgamentos na hora e cálculos para vendo se eu fiz alguma coisa errada ou certa, e você vai me punir. Enfim, não existe isso, né? A moralidade é o próprio conjunto das leis de funcionamento da existência humana. Então não é uma criação de fora, é parte da nossa natureza. Então o bem ele produz eficácia porque respeita a causalidade. O mal colapsa porque viola a causalidade, porque não está de acordo com a natureza humana de longo prazo, né? A vivência de longo prazo da natureza humana. E é justamente, só para reforçar, por que que o mal inevitavelmente, né? Mas se o mal inevitavelmente falha, como eu estou falando, por que que ele parece tantas vezes triunfar? Porque justamente a causalidade moral ela não opera instantaneamente, né? E o vício ele vive de crédito. Então, como a gente vai ver, o vício ele vive da energia da virtude, de quem faz. Então, o roubo, para eu roubar, alguém tem que ter produzido antes. Então, o vício ele vive da virtude de alguém, né? A riqueza, a confiança, valores que alguém criou para serem extorquidos de alguma forma, pelo governo, por um ladrão, enfim. Então, enquanto ainda existe combustível racional no mundo, como a gente vê nos romances da Rand, por exemplo, a Revolta de Atlas, o imoral ele se sustenta até que o tempo cobre o preço do desvio, né? Então, o que que o Peikoff traz, né? Para o Opara, a virtude ela não é um luxo espiritual, como era visto pelos antigos, por Platão e tantos outros. Não é um luxo, não é uma vida de contemplação, né? Mas é a única forma prática de viver, é viver através das virtudes. E a eficácia verdadeira não é a praticidade do pragmatista, né? Mas é uma tradução no tempo da integridade do homem, da minha integridade, da integridade da Vitória, da integridade da Marta. O homem que pensa e age segundo a realidade é o único capaz de sustentar o seu sucesso, né, no longo prazo, porque ele constrói. Ele não está roubando de alguém, não depende que alguém faça antes para ele pegar para ele. Tá? Que foi o que o Eric comenta aqui, que a gente vai explorar depois. O mal sobrevive pela sanção do bem, pela sanção da vítima. Nós vamos ver o que isso significa, né? A própria Rand, ela fala que o mal não deixa de ser uma evasão da realidade, né? O mal, o que que ele faz? Ele não usa a razão para reconhecer os fatos. Ele parasita. O vício é uma abdicação do uso da consciência. É eu fugir da minha necessidade de ser um ser racional, da minha natureza como ser racional. Eu dizer, não, não quero isso. Eu vou viver pelos meus instintos, eu vou viver parasitando, eu vou viver não pensando,
eu vou viver no curto prazo. O ser humano pode escolher isso, né? Muita gente escolhe isso. Então, o mal não cria, ele apenas consome, ele vive da energia, dos valores que alguém produziu. O mentiroso, ele precisa de quê? Da confiança dos honestos. O fraudador, da produtividade dos trabalhadores. O tirano, do medo e da culpa dos virtuosos. Essa é a verdade, né? E aí a gente entra justamente na definição que o Eric trouxe há pouco tempo, né? Se o mal é impotente, por que ele parece prosperar em tantas sociedades? Porque o mal vive da sanção da vítima. O mal ele vive da sanção da vítima, da ausência, né, da ausência do papel do bem. Né? É o momento quando o homem virtuoso, por culpa ou medo, né, ele concede ao vicioso o poder que este não possui. A gente tem diversos exemplos disso, né? O empresário que aceita ser explorado pelo bem comum, o intelectual honesto que se cala diante da plateia para não parecer muito duro, intolerante, o homem produtivo que defende o parasita para não julgar, né? Mas vocês podem me perguntar, mas por que tantos justos se sentem obrigados a alimentar seus exploradores? Por quê? Justamente pelo que a gente falou lá no início da aula, né? A moralidade da culpa, o altruísmo, que ensina o quê? Que servir é virtude e julgar é pecado. Não julgue, senão você será julgado. Está na Bíblia, né? Enquanto o homem virtuoso acreditar que deve se sacrificar, que deve sacrificar o próprio valor para salvar os outros, o mal vai ter aquela energia que ele precisa para sobreviver. Por isso que a Rand diz que um dos grandes atos morais é retirar a sanção do mal. Então a virtude ela deixa de ser o fato de eu ser um mártir e se torna o que? O poder, um meio que vai me permitir alcançar os valores que eu quero. A Rafaela coloca aqui: o mal não é uma substância, mas a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência de luz. É uma reflexão pertinente, né? E eu percebo até hoje de manhã, eu comentei no grupo do WhatsApp ali das discussões objetivistas, que eu ouvi de um parente religioso, né? E ele tentando, parecia que tangenciava com uma definição objetivista no sentido de ele dizer assim, ó, tem tanta coisa ruim no mundo, mas me parece que essa coisa ruim só tem força porque as pessoas não estão fazendo bem. Aqueles que podem fazer o bem não estão fazendo. Estão se excluindo, mas aí veio o problema, né? Estão se excluindo desse dever de fazer o bem, que aí volta a influência religiosa, né? Então ela complementou com essa partezinha altruísta, né? Esse é o dever de fazer o bem. Não existe dever de fazer o bem. Fazer o bem para nós mesmos, ela é uma condição que a nossa vida exige, de acordo com a nossa natureza. Buscar valores, né? O bem nesse sentido. Mas não é dever. Não é um mandamento. Não é uma coisa que eu sigo porque alguém me falou. Foi o que Eric falou, né? Quase. Eu estava quase achando que a pessoa ia dar uma escorregadinha para o objetivismo, daí voltou o padrão. Mas as pessoas talvez estejam começando a se dar conta. A gente sabe que o processo de reflexão ética, ele não é tão simples como um comentário no almoço, mas é um sinal de que talvez algumas coisas estejam acontecendo, né? Talvez a gente esteja tendo um resultado bacana ali no futuro.
E eu comentei sobre o tempo. Por que que o tempo ele desempenha esse papel moral tão decisivo? Porque com o tempo que a gente vê a lógica do real. O tempo é o quê? É o movimento das causas em direção aos efeitos. Com o tempo nós percebemos as contradições, as ilusões e ao mesmo tempo o que é sólido, o que é verdadeiro. Então, em termos morais, o tempo acaba sendo a justiça operando na estrutura da realidade. A virtude é a tecnologia do longo prazo, né? Então, o ser racional, ele planta causas consistentes e ele vai colher os frutos no futuro. Então, o desonesto, ele pode vencer hoje, como às vezes ele vence. Mas o honesto constrói o amanhã, né? E existem diversos exemplos disso, né? Até cito aqui no nosso material, né? Um cientista que falsifica dados, ele pode ser celebrado por uma descoberta, por um momento, mas seu prestígio é uma bolha que estoura quando confrontado com a realidade. Se vocês assistiram The Big Bang Theory, Big Bang, a teoria, ali na tradução livre, o Sheldon ele faz cálculos errados e ele acha que ele descobriu um novo elemento. Ele não fez de propósito, não foi vicioso, mas ele é celebrado por aquele momento como uma descoberta, né? Só que o prestígio que surge ao redor dele, mesmo ele sem querer, né? É uma bolha que estoura logo depois, quando eles vão revisar os cálculos e ver que tinha um erro ali, né? E ele vem a ganhar o prêmio Nobel, alguns spoilers, justamente porque com o que ele ganha o prêmio Nobel? Numa pesquisa na qual ele persevera, ele avança lentamente, até chegar no momento que ele chega numa teoria condizente de explicação do universo. Eu estou trazendo um efeito fictício de uma série fictícia, mas vocês conseguem entender que isso de fato acontece na realidade, não só na vida do Sheldon, né? Os cálculos do Teller em Oppenheimer, no filme, que o Eric gosta bastante, já estavam sem prestígio quando todos vinham das teorias dele. Exatamente, o tempo veio a provar que ele estava correto, né? Não foi o tempo, né? Mas eu digo, ao longo do tempo se deu a possibilidade de ver que isso estava correto, né? E vocês percebem, como nós discutimos na aula passada, a importância dessa unidade, desse alinhamento entre teoria e prática, né? Dentro da saúde psicológica das pessoas, né? Da saúde do homem virtuoso, como nós estávamos falando, né? Se a virtude é causalidade exterior, ela é também ordem interior. Pensem bem. A eficácia moral, ela não se manifesta só em ações, mas na estrutura da nossa mente. Se a nossa estrutura da mente é deficitária, pode ser que algumas áreas eu tenha sucesso nas minhas ações e em outras não. Quantos empresários são ótimos nos seus negócios, mas têm sérios problemas na sua vida pessoal? Tá aí a explicação. O homem virtuoso, ele é unificado. O que pensa, sente e faz estão em harmonia. Ele não está sempre em contradição. E daí, e disso, então, o produto disso é a autoestima dele. A convicção de que ele é capaz e digno de viver. E a gente conhece muitas pessoas que, querendo ou não, vivem em contradição, vivem em desordem psicológica, né? E quão improdutivo isso é. A energia de vida dela é consumida com culpa, dúvida, evasão. O homem íntegro, ao contrário disso, ele canaliza toda a energia dele para criar, tá?
Então, a coerência interna é eficiência prática, porque nós vamos estar canalizando as nossas energias para coisas boas, para coisas que nos fazem bem. O homem íntegro ele não vive em conflito entre o que ele sabe e o que ele faz. Ele não precisa de mentira e nem de culpa. Ele vive com clareza, confiança e energia. Já o vicioso, ele vive fragmentado. A mente dele e o corpo dele estão sempre em guerra, né? Sempre em conflito. E a consciência dele se desgasta em evasões, em mentiras, como a gente viu também em vários exemplos no mundo, né? Alguma pergunta, então, pessoal, sobre a sessão 2? O Eric comentou aqui, não existe vácuo de poder, alguém irá preencher. No caso, o mal preenche na ausência do bem, que complementa perfeitamente o que a Rafaela comentou depois, né? Digo antes, ali no chat. A terceira sessão do material, ela trabalha a questão da felicidade como estado natural da consciência racional, né? Da mente racional. Então, depois que a gente falou do falso conflito, né, que a gente resolveu essa dicotomia entre moral e prático, o passo seguinte da filosofia objetivista é, de fato, compreender a dimensão emocional dessa unidade, né? Se a moralidade é o método causal da vida, qual é o estado afetivo natural do homem racional? Qual é? Deveria ser a felicidade. Ao longo da história, razão e emoção, eles sempre foram vistos como forças em guerra, né? Platão, por exemplo, dizia que a razão era o cocheiro tentando conter os cavalos indomáveis do desejo. Kant opôs o dever à inclinação, transformando o prazer em suspeita moral. Por isso que você precisava de imperativos categóricos universais para também dominar, substituindo os mandamentos de Deus. Então, você precisaria de imperativos categóricos, né, para igualmente controlar esse, esses desejos, né, que nós temos. O hedonismo, que surge depois, ele cai no outro oposto, né? Ele transforma a emoção no critério de valor. Então, o que importa é o que eu sinto, como eu sinto. E o juízo racional era um capricho, que eu usava de vez em quando. Mas o importante era o que eu sentia. A Rand, ela resolve esse problema quando ela explica que as emoções não são forças cegas do inconsciente, nem guias infalíveis. Ah, eu fiz porque eu senti, me pareceu certo. Mas são efeitos automáticos de juízes prévios que a gente faz com a nossa mente. Cada emoção, então, é o que? É uma reação psicofisiológica, ou seja, tem um efeito dentro da nossa mente e um efeito sobre o nosso corpo. Há uma avaliação implícita sobre o que favorece ou ameaça a vida do indivíduo. Eu, por exemplo, quando eu faço alguma coisa que está ao contrário, que é uma contradição, né, que a emoção está me mostrando que causa um sofrimento e mesmo assim eu faço, eu fico com dor de barriga. É curioso, né? Parece uma brincadeira, mas a gente sempre fala, hoje na ciência é comum falar de efeitos psicossomáticos. O que que é isso? É justamente a prova de que existe uma união entre corpo e mente, entre a nossa psique e o nosso funcionamento fisiológico. Não é coincidência. Essa é a nossa natureza como seres unos, como seres únicos, né? Então, as emoções, elas não surgem em conflito com a razão, mas a partir dela. Então, quando a mente é racional,
As emoções são nossas aliadas. O prazer e o amor reforçam as escolhas corretas. O medo e a dor alertam sobre os erros. E tá tudo certo, que bom que apontam os erros, né? A felicidade dentro dessa estrutura não é uma graça mística, é alguma coisa que Deus me deu, ou que eu estava destinado a ter, né? Mas é o sinal natural de uma consciência em harmonia com a realidade. E essa parte teórica não quer dizer assim, não, se você não está 100% alinhado entre a sua razão e a sua emoção, você é defeituoso, deve sair da aula do Zoom, por favor. Não é isso. Mas sim que você é preciso entender esse funcionamento da nossa natureza humana para justamente a gente, ao entender como funciona, nós podermos dar os passos necessários e utilizarmos as nossas emoções como, não como meios de cognição, mas como indicativos, daqui a pouco, se nós estamos acertando ou errando em algumas oportunidades. Então a gente faz o esforço do juízo racional antes e depois a gente tem a consequência de poder confiar mais nas nossas emoções. Não como faculdade de cognição, como meio de sobrevivência, mas sim como um sinal, um feedback da nossa própria consciência com relação às ações que a gente vai fazendo no mundo, né? Então, o que que é o prazer? O prazer é o sim do corpo à mente. Então, quando a gente conquista um valor real, o prazer é a resposta sensorial que traduz esse êxito, né? É o corpo dando o ok sobre o sucesso da razão. Então, o prazer não deixa de ser, como o Pico fala, né? Um eco da vida conquistada. E aqui a gente pode falar de diversos tipos de prazer, alimentação, sexo, alegria de amar, o fato de criar, de descobrir, de compreender. Então, existem diversos exemplos disso, né? Exatamente como a Rafaela coloca aqui. O prazer é a recompensa por estar em harmonia com os valores reais e racionais da vida. É o sinal de que você está agindo de forma coerente com o que é verdadeiro, produtivo e digno. Exatamente, né? E tudo isso, e toda essa a noção de verdadeiro, produtivo e digno, de acordo com a tua capacidade, com o teu esforço de fazer esse exercício de pensar sobre essas coisas. Porque é um valor, é verdadeiro, de acordo com uma análise racional, é uma conquista da Rafaela. É uma conquista financeira, é uma conquista psicológica, é uma conquista da vida da Rafaela. Não é algo que deu, que nasceu pronto para ela. Não. Porque não basta nós termos a natureza de seres humanos. Nós podemos evadir, não? Está na nossa escolha poder evadir. Então, a escolha de viver é uma escolha feita diariamente. E a busca de valores, como a gente viu, o resultado da causalidade é de longo prazo. Apesar de todas as nossas ações no curto prazo serem importantes e levarem, né, ajudarem a construir o nosso caráter, né, para a gente continuar vivendo na Terra e buscando nossos valores, a gente só vai ter um resultado mais claro de tudo, de todo esse esforço nosso no longo prazo, né? Então, a felicidade é o efeito emocional da virtude, né? É a prova racional da própria vida, né? Que resulta, como a Rand fala, da realização dos nossos valores. Não é um instante de euforia, né? Mas uma serenidade duradoura. A certeza de que eu estou certo de acordo com o real. É a emoção de quem olha para a própria existência e diz, sem arrogância e nem culpa, eu mereço viver, eu mereço estar aqui, eu mereço buscar os meus valores, né? Mas aí vocês podem me perguntar, mas se a felicidade é uma consequência natural da virtude, por que ela parece tão rara?
Por que é tão difícil ver pessoas felizes por aí? Eu não disse alegres, eufóricas, digo felizes, consistentemente ao longo do tempo. Porque, infelizmente, poucos vivem com integridade. A maioria das pessoas ela acaba oscilando entre culpa e desejo, razão e evasão, tentando colher efeitos sem causas. A felicidade ela exige o quê? Coerência moral. É o prêmio de quem não divide a alma em compartimentos separados, né? A Rafaela comenta, né? O prazer de realizar um trabalho criativo, de amar alguém por suas virtudes, de conquistar algo pelo próprio mérito. Isso tem a ver tudo comigo, com as coisas que eu faço, as ações que eu tomo, a formação do meu caráter. Então, quando a Rain ela fala que a felicidade é a condição normal do homem, ela está fazendo uma afirmação metafísica profunda, que é aquilo que a gente estava discutindo antes também com o Eric. Significa o quê? Que o universo, para ser racional, não é inimigo, né? Para o ser racional, ele não é inimigo, mas é um campo de possibilidades. E que o sofrimento, a culpa e o medo não são estados existenciais, não são primazias, né? Mas sintomas de erro, sejam distorções cognitivas ou morais, né? Quando a Rand fala que o universo é benevolente, ela tem uma premissa do universo benevolente, ela não está dizendo que o universo é bondoso, que o universo cuida de ti, mas que ele é racional. A causalidade em si ela é neutra, mas previsível. Ou seja, quem age de acordo com a lei da causalidade, ele tende a prosperar. O bem é possível porque a realidade é estável. Imagina se a realidade estivesse mudando toda hora, no sentido das suas propriedades, de tudo que o metafisicamente dado, a gravidade mudasse toda hora, o tempo mudasse toda hora, catástrofes, os dinossauros, enfim, nós vivêssemos num mundo caótico, no qual o metafisicamente dado mudasse toda hora, a gente dificilmente poderia prosperar como ser humano. Felizmente, a realidade como um todo, até o nosso próprio planeta, ele é estável. E a felicidade é justamente possível porque o real é inteligível. Ou seja, o ser humano consegue entender o mundo. Ele tem a ferramenta para fazer isso. E quando a gente diz que o homem racional ele não espera milagres, por quê? Ele entende que o universo não ama e nem odeia ele. Ele apenas responde a causas. Ele depende das nossas ações. E esse fato justifica ele ser benevolente, porque nele o sucesso é possível. Então, quando a gente fala de infelicidade, não está falando de um destino metafisicamente dado para o homem, como algumas linhas de pensamento dizem, né? Mas um erro a ser corrigido. Então, a infelicidade não é o destino, mas é um erro a ser corrigido. E nós temos a capacidade de corrigir esse erro, né? E a Rand falava, e o próprio Peikoff detalha, que a, a alma do homem ela trabalha com duas orientações fundamentais, ou o amor ou o medo. Você tem essas duas para escolher, né? Então, a postura metafísica, né, de uma mente, ela pode ser orientada pelo amor ou pelo medo. Então, o amor é a emoção de quem valoriza o real e o vê, né, vê a realidade como um campo de ação, um campo de possibilidades. Então, é uma expansão da consciência no sentido do quê? Da alegria de reconhecer o valor em mim, nos outros e no mundo. A possibilidade de eu buscar valor e ter valores nos outros, nas outras coisas. O medo é o oposto. É a emoção de quem enxerga o real como ameaça, né? E é a contração da consciência, ou seja,
É o reflexo da inadequação autoimposta. Eu digo para mim mesmo, eu não consigo viver no mundo, eu não consigo buscar valores. Como chegou a essa conclusão, pode ser um pouco do que o Eric comentou, né? Eu sou obrigado a trabalhar. Isso é bem interessante quando eu falo assim, eu tenho que trabalhar. Quando você fala eu tenho que trabalhar, você está dizendo o quê? Que existe alguém que está te obrigando a fazer isso. Eu não quero ir trabalhar. Eu não escolho ir trabalhar. Eu tenho que ir trabalhar. Né? Eu tenho que trabalhar porque eu tenho filhos, eu tenho que criar meus filhos. Eu vou trabalhar por causa deles, não é por causa que eu escolhi. Se eu pudesse, eu não iria. Mas como eu não posso, eu não acho que eu posso viver no mundo. Eu não acho que eu tenho essa capacidade. Né? Justamente eu não tenho essa capacidade. Então, eu tenho que ir. Sou obrigado. Eu queria fazer outras coisas, mas o capitalismo me obriga a trabalhar, que foi o que o Eric comentou antes numa outra parte da aula. É justamente isso. Tá, mas por que que o medo tem tanta força, afinal? Mesmo quando a gente sabe que ele é irracional. O Matheus está falando aqui que o medo é irracional. Tá, então tá, mas por que que então ele tem tanta força? Não deveria, né? Irracional? Aqui é todo mundo racional, não é? Aqui dentro dos não é todo mundo racional, 100% objetivista, leu a Revolta de Atlas, todo mundo racional. Não tem como entender então o medo. Mas como assim? Por que que o medo tem tanta força? Porque ele nasce justamente da dúvida sobre o nosso próprio valor. Quando eu não confio na minha mente, o mundo sempre vai parecer caótico. Tudo que acontecer no mundo vai ser um perigo para mim. É como para um animal selvagem. Imagina, começou a pegar fogo na floresta. Está consumindo tudo. Ele tem que fugir, mas ele não tem como comer. Para onde que ele vai fugir? Ele tem a casinha dele ali. Os alimentos estão tudo ali. Os filhotes estão ali. Ele não tem carro, ele não pode pensar a longo prazo. O que que ele vai ter que agir? Ele vai ter que agir pelo medo. Ele vai ter que se salvar. Eu vou sair correndo daqui. Vou morrer. Ou alguém vai me resgatar. Talvez o bombeiro. Que tal? Mas ele não está pensando nisso. Ele não tem como pensar em formas diferentes. O único instinto que ele tem é o medo. Eu tenho que fugir. Né? O ser humano não precisa viver assim. Só que às vezes ele tem dúvidas quanto à capacidade dele de viver no mundo. E isso não se dá só na questão do trabalho, como a gente estava falando, né? Psicologicamente falando. Quantas pessoas você ouve dizer assim: "Ah, eu realmente eu não nasci para casar. Não vou encontrar ninguém não. Eu não. Não, eu quero viver aqui sozinho. Não tem problema viver sozinho, tá, pessoal? Não é isso. Mas digo assim, existe uma barreira metafísica a eu me relacionar com alguém. Não consigo. Sou um ser diferente. Tenho emoções totalmente diferentes, que não me permitem me relacionar com ninguém. O mundo é contra mim, né? Talvez eu seja diferente mesmo. É um exemplo, né? Mas muitas pessoas têm essa perspectiva. Então, a gente pode pensar muito sobre isso, né? O Felipe traz, né? O medo é sobre uma conclusão subconsciente de que um valor está ameaçado. Também, também isso, mas não é bem essa reflexão que o Peikoff ele busca trabalhar no capítulo em questão, mas não é errado, não, o que foi comentado, né? Mas é uma emoção, como o Felipe colocou. Isso sem dúvida. Um exemplo, né? Um artista que ama o real como o Rourke, ele deseja moldá-lo, não escapar dele. Tanto que quando ele tem a chance de montar um resort lá no meio das pedras e do mar, ele vai lá e faz o melhor que ele pode fazer.
quando ele está no meio da cidade, que ele tem que construir um prédio de escritórios, ele também vai fazer, vai moldar de acordo com a natureza, e não foge disso, né? Então, o artista que teme o real busca mentir na forma. Pinta o caos, celebra o grotesco, nega o sentido, né? O primeiro cria, o segundo destrói, de certa forma. O Eric faz um comentário legal sobre a Nascente, mas eu não vou dar muito spoiler, vocês têm que ler o livro. Mas depois a gente pode trazer mais informações. Então a gente pode ver que o homem movido pelo amor, ele é sempre um construtor. Ele quer criar, descobrir, transformar, viver coisas novas, né? E já aquele movido pelo medo é destrutivo, no sentido que ele busca fugir, se negar, se esconder. E daqui a pouco o que ele está perseguindo não é uma coisa ruim. Quanta gente diz, por exemplo, ah, não, eu quero viver um grande amor. Mas daí eu tive uma experiência negativa, e aí para todas as outras eu digo assim, não, isso me causou dor, não quero, não quero mais. Então o que ele queria não era ruim. Ótimo, é viver uma relação romântica legal, com uma pessoa bacana. Só que aí aconteceu alguma coisa naquele primeiro relacionamento, e ele se fechou para aquele conceito. Aquele conceito disse, não, não, não quero mais, né? Então, como o Felipe fala, eu vou evitar o real, eu vou evitar essa coisa aí e vou fugir. Então, sempre que alguém se aproximar muito de mim, eu já vou levantar as barreiras porque eu não quero. Eu não quero sofrer, né? Eu não quero passar. Eu quero a consequência, mas eu não quero o processo. Eu não quero, porque como a gente falou, o sucesso, seja ele em qual área, não é garantido. Não tem garantia. Tem princípios, tem o método racional, tem o teu autoconhecimento que vão te propiciar ter a maior chance de sucesso nessas áreas da tua vida. Mas não tem garantia nenhuma. Que o Eric fala, né? Epistemologia do Red Pill, exatamente, né? Na questão dos relacionamentos, né? E o Felipe complementa, ele acredita que escapar do perigo é o que mantém ele vivo. Então, escapar de um relacionamento com outra pessoa que pode levar, que pode me ferir, né? Que pode não dar certo, é assim que eu vou viver, né? Vou fugir, eu vou evitar isso. Só que a natureza de todas as coisas implica risco. Então eu não vou investir porque pode dar errado. Eu não vou ter amor romântico porque pode dar errado. Eu não vou estudar objetivismo porque pode ser que eu não entenda tudo. Pode ser. Existe o risco, né? E aí acontece o que o Felipe comenta, né? Ele acaba colapsando, não conseguindo viver. Porque tudo na vida tem esse fator de risco e chance de dar errado. Pode ser pequena, pode ser grande. Tem pessoas que acabam realmente decidindo acabar com a sua vida, como o Daniel colocou ali no chat. Então a gente precisa cuidar qual é a nossa motivação. A nossa motivação é o amor, é a criação ou é o medo, né? E o Peikoff coloca, né, que a moralidade é necessária e suficiente para a felicidade. O que ele quer dizer? A virtude é necessária à felicidade, porque só ela gera coerência entre a mente e a realidade. Então ela é necessária. E é suficiente dentro das condições normais da vida, porque o universo é causal. Então, por isso que a moralidade é necessária e suficiente. Esses dois termos, eles são muito aprofundados na filosofia. Não vou entrar em detalhes aqui, mas se vocês quiserem consultar a diferença, é bem interessante. Tá, mas como a gente estava falando, já foi respondido de certa forma, mas às vezes as pessoas perguntam, tá, mas o homem virtuoso, então ele nunca sofre, né? Nunca. Porque
porque ele tem a virtude que é necessária e nas condições normais de vida é suficiente, tá? Então não pode sofrer. Não. O acaso e a tragédia, eles podem ocorrer, mas eles não vão anular a tua serenidade, os teus princípios. Pode acontecer. Pode ferir o corpo, o sofrimento, mas ele não vai destruir a tua mente, né? O homem racional, ele pode errar, mas ele aprende. Tipo o Eric, ele torce pro Flamengo, ele pode errar. Mas com o tempo, talvez a gente espera que ele aprenda, né? Mais algumas aulas, enfim, né? É brincadeira. É. Então, mesmo no erro, a pessoa racional, ela mantém a paz interior, né? Então, a felicidade não é a ausência de dor, mas o domínio da dor pelo sentido, pelo princípio. Então, é importante a gente ter isso muito claro. O Felipe é do Corinthians e saiu da sala mesmo assim, né? Eu acho que ele é do Flamengo também, então esperamos que ele volte depois. É, In progress. Yeah, that já voltou, ó. De propósito, atrapalhou a aula. Não, brincadeira. A, o Peikoff, ele traz uma definição chamada prazer metafísico, né? Que eu traduzi de uma forma popular, especialmente para o carioca, que é viver de boa. Prazer metafísico é a alegria do quê? De existir num universo que é cognoscível, né? Vamos dizer que é a emoção de fundo do homem racional. A alegria tranquila de existir num universo ordenado. Então, é a confiança de quem compreende que o real é cognoscível, então que a gente tem uma ferramenta boa para conhecer o mundo e que viver é bom. Então, o universo é benevolente não porque ele ama o homem, mas porque ele é racional. Ele não toma lados, né? Quer dizer, a gente vai ver isso na final da Libertadores, né? Se ele é racional, não é? Mentira, né? Que vence o melhor, né? Meu time não vai estar, então, que vence o melhor. Então, o homem racional, ele se sente em casa na realidade. O homem vicioso, ele se sente exilado nela, perseguido nela, né? Se sente mal nela. Ele vê que a realidade é inimiga dele. O Felipe coloca, né? O homem racional se sente apropriado para o mundo porque ele o entende de fato. É isso mesmo. E eu não vou fazer os comentários que o Eric fez aqui sobre futebol porque eu posso ser cancelado pelas redes. Então vocês podem. Não vou disponibilizar os comentários depois. Então, essa confiança do que o Pico fala, né? É o alicerce emocional da felicidade. É a convicção de que a existência é adequada à razão e de que o sucesso não é um milagre, mas consequência. Então, ele depende de mim. Não é alguma coisa que vai cair do céu, literalmente, né? Então, ele depende de mim, é meu, né? Então, esse é um. Assim, esse termo prazer metafísico, eu daqui a pouco eu não sei se ele traz grandes insights, né? Eu não necessariamente acho que o Pico faz um grande, uma grande descoberta nesse espaço, né? A própria Rand, ela não usa essa expressão, mas eu quis trazer para você estar mencionado no capítulo, né? E eu acho que vocês podem levar como viver de boa, né? Para vocês não esquecerem o que isso significa, né? Outras pessoas no movimento objetivista chamaram de prazer metafísico, né? A gente pode citar um exemplo de alguém
que sente isso no próprio Rourke, né? Quando ele observa os edifícios sob o sol, ele sente essa alegria silenciosa. Muitas vezes a gente vê uma reflexão sobre isso dentro de A Nascente. Ele não está pensando em recompensas nem em aplausos, né? O que que o universo vai me dar por eu ter feito esses prédios, né? Ele sente o que? O júbilo de ver a realidade responder à forma que a mente dele concebeu. Então, o prazer não é vaidade. Esse prazer dele não é uma vaidade, mas é um contentamento metafísico, né? A serenidade de quem vive em harmonia com a causalidade, né? Os clientes, né, observam ele vendo as construções como se fossem as maiores maravilhas do mundo. E de fato, para ele são. Para ele é, né? Cada uma delas é justamente isso. Tem uma reflexão adicional sobre a premissa do universo benevolente na página 13, né? Para vocês darem uma olhada, eu vou deixar em amarelo também, para vocês consultarem. Que é uma outra ênfase que eu trouxe no material, além do que a gente discutiu na aula, né? Dentro da visão das doutrinas do medo, que o Peikoff chama, né? Ele cita algumas, e a Rand também se opôs profundamente a elas, que são essas doutrinas do medo que elas colocam a existência como um fardo, né? Então temos o pessimismo religioso, que vê o mundo como uma prisão e a alegria como culpa, o determinismo materialista, que reduz o homem a um mecanismo sem escolha, ou seja, que esse ser humano ele não tem consciência, né? O que importa é a matéria, né? São os resultados muitas vezes econômicos, né? Enfim, tudo isso trabalha de uma forma material, né? O nível, vamos dizer assim, de consciência espiritual não existe. E o niilismo existencialista, que também se tornou popular nas novelas, por exemplo, né? Que declara o universo absurdo e o esforço humano sem sentido. Ou seja, eu não consigo entender essa confusão que é o mundo, né? Então, quem sou eu para tentar viver nesse caos, né? A vida é absurda. Essa é uma visão que também tá, tá bem disseminada, né? Por exemplo, no Brasil. Então, por que que tantas filosofias então escolheram o desespero como ponto de partida? Não é popular isso, né? Pensando bem, não é popular. Porque justamente elas confundiram o quê? Causalidade com condenação. Quando elas percebem, isso é verdade, que o universo é implacável, no sentido que ele tem uma ordem, o homem evasivo, ele chama ele de cruel. Só que essa implacabilidade, esse absolutismo da realidade, não é crueldade. É como se fosse uma justiça natural. O real, ele não se dobra à evasão. Né? Ele não se dobra a isso. Ao que eu quero, a minha vontade. A própria Rand fala, né, que a existência é um campo de possibilidades, não de condenação. Então, o fato do universo ser causal, para muita gente, isso é entendido como, para o homem que evade, né? Ele é entendido como universo cruel. Só que esse é um problema do homem que interpreta assim, não do universo. Um dos exemplos mais comuns desse prazer metafísico, né, que é a ideia do universo benevolente, ela aparece na arte, né? Que é a celebração sensorial da existência, né? Então, quando o homem contempla uma obra, por exemplo, e nós vamos ver estética em mais detalhes nas próximas aulas, quando uma obra reflete a visão do mundo dele, ele sente o prazer de ver concretamente a lógica da realidade, que ele entende que existe naquela forma. É por isso que a arte verdadeira ela eleva, né? Ele desperta o quê? O sentimento de que o real é digno
e que o homem é capaz, que ele é capaz de chegar ao ideal, né? Que o ideal não é uma coisa lá do outro mundo, que ele pode chegar à perfeição, que ele pode caminhar em direção à perfeição. Ele deve buscar a perfeição, né? A própria Dagny na Revolta de Atlas, quando ela escuta aquela música do Richard Hale, aquela melodia expressa a harmonia que ela busca no mundo, o esforço, a clareza, a grandeza. Então, quando ela está escutando a música, ela não está escutando o Spotify para fugir da realidade, para esquecer sobre a vida dela, né? Mas ela está buscando uma confirmação sensorial do universo que pode ser compreendido e amado, né? Então, é isso que ela traz nessa reflexão. E para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar um pouco da última sessão, né? A sessão 3 do capítulo, que é o sexo, né? Que é um dos temas polêmicos, né? Dentro da filosofia objetivista, nos romances, né? Esse é um tema bem polêmico. Para Rand, o sexo é o quê? É a integração total entre o mente e o corpo, o espírito, a matéria, a razão e o desejo. A gente pode ver isso nos exemplos dos romances dela. Durante séculos, como a gente viu lá no início da aula, a tradição ocidental, ela disse que essas dimensões eram inimigas, né? Então, o Platão via o desejo como queda da alma, o Agostinho como culpa, depois de farrear bastante, né? Chegou a essa conclusão. O Kant descreveu como uso recíproco de instrumentos, né? Uma coisa mecânica, né? Uma troca, um uso de instrumentos. Não que não tenha instrumentos, né? Mas não é bem isso, né? O niilismo moderno, então, quando o niilismo moderno reage a essas tradições, ele cai no outro extremo. Ele reduz o sexo que é a impulso, a uma descarga sem valor. Vocês conseguem entender. Então, a Rand ela rompe com essas concepções. Ela diz que o sexo não é uma fraqueza animal, mas uma virtude humana. Em que sentido? É um rito físico da adoração de valores, dos meus valores que são refletidos em outra pessoa. Então, o corpo não é inimigo da mente, mas a sua expressão concreta. Não adianta eu ficar pensando no que é bom, num valor que eu quero conquistar. Eu preciso que o meu corpo me ajude, através das nossas ações, que essa ação conjunta me leve a buscar a conquista de um valor, né? A Ray não falou isso, mas na verdade o próprio ato, né, sexual é uma metafísica vivida, né? É uma dramatização corporal da visão que o homem tem de si do mundo. Tanto que a Rand falava, né, que ela podia julgar um homem por com quem ele dormia, né, com quem ele mantinha relações, né? E é justamente isso, né, pelas mulheres com quem ele dorme, exatamente. Mas por que que a tradição teme tanto o desejo? Por que que é uma coisa tão pecaminosa, enfim, né? Porque ela confunde o quê? Prazer com corrupção e matéria com pecado. Se tu tem essa perspectiva, realmente o desejo é algo a ser temido, né? O que se teme no sexo não é o corpo, mas o poder de revelação que ele traz, né? A alma torna-se visível. Então, quem deseja verdadeiramente mostra quem é. E isso, para a visão, por exemplo, a visão mais tradicional, a visão mais religiosa, isso é o pecado. Mostrar quem você verdadeiramente é uma forma de pecado, é uma forma de jogar fora a culpa que te foi imposta. É você se libertar dessas amarras, né? Para poder viver uma vida de um homem racional, né? Por exemplo, quando o Rourke
na nascente, ele ama a Dominique, o ato não é paixão irracional quando eles ficam juntos, né? É uma consagração física de uma identidade compartilhada. Lá no fim do romance, no início não é isso, né? Pelo menos para Dominique. Mas lá no final a gente chega a essa conclusão. O desejo deles é o aplauso da carne e a virtude. É a consecução, né? É a consequência de uma vida de valores e de valores compartilhados e maximizados no outro, né? E quando a Rand ela fala do amor no sentido metafísico, ela não está falando de místico, não é um amor místico, não é o amor do Hollywood, de Hollywood, né? Que as almas gêmeas, que elas foram criadas para se encontrar, que existe um plano divino para isso acontecer, que está pronto, que é o destino, né? É assim que é visto no filme de Hollywood, nos romances mais populares, né? Para Rand, metafísico é o quê? Aquilo que pertence à natureza fundamental da realidade. Então, chamar o sexo de metafísico é afirmar o quê? Que ele expressa no plano físico a visão de mundo que o indivíduo sustenta. Por isso que o Danconia fala o que o Eric colocou ali. Mostre-me a mulher com quem ele dorme e eu lhe direi toda a sua filosofia moral. Né? Por isso que o Danconia fala isso. Tá, mas como é que um ato corporal, que é visto como sujo, né, produto do pecado, pode carregar um significado filosófico, né? Porque o desejo ele não nasce do instinto, mas da valoração. O desejo de verdade, né? O homem racional não deseja corpos aleatórios, tipo um invasor alienígena, né? Ele deseja aquilo que em outro ser reflete seus ideais morais, e é isso que as pessoas fazem. Se você for ver mesmo, o Danconi é bem preciso, né? Nesse sentido. Então, o objeto do desejo é um valor que se torna carne, né? Se torna real. E o prazer é o eco corporal dessa integração, desses dois corpos, né? Então, quando ele chega ao prazer, o homem está afirmando o quê? O homem aqui, homem, não no sentido masculino, né? O homem no sentido de ser humano. Afirma com o corpo aquilo que sua mente sabe. A vida é boa e eu sou digno dela. Eu sou digno de buscar valores, inclusive o valor da minha felicidade, né? O Eric comenta, né? Que glória pode haver em possuir um corpo desprovido de mente. Um corpo desprovido de mente, a gente já teve exemplos de pessoas que buscam isso mesmo, né? Um corpo desprovido de mente. E não é nada agradável, como você sabe, né? Então, para Rand, o sexo é o que é um ato de autoafirmação suprema, né? É a experiência concreta de merecer existir, né? É uma coisa boa. É uma das principais formas de autoafirmação que um ser humano tem. Tá, mas quando o desejo nasce da culpa ou da evasão? Pode acontecer também, né? O que que o prazer se torna? Ele se torna uma anestesia, uma coisa frígida, fria. Perdão pelo uso da palavra frígida, mas é algo frio, é algo que não tem correspondência, é uma troca que não tem correspondência. Tem coisa mais frustrante que isso? Seja uma troca sexual, uma troca comercial, que não tem correspondência, né? Quando, quando existe a relação.
de duas pessoas, por exemplo, que não se admiram, que não se gostam de verdade? O resultado é sempre conflito. É um lado achando que tem prazer e o outro não tendo. É uma desintegração. Não é forçado, né? O Felipe coloca, a mulher se sente um pedaço de carne, e o homem se sente um M para vocês completarem, né? E é exatamente isso. Existe um desalinhamento, né? Existe um desacordo ali. Existe uma mentira envolvida. E aí ela aparece na hora. Porque tu não precisa falar. Nesse caso, não precisa falar. A realidade vai mostrar isso. Não tem como esconder, né? Então, o teu corpo ele vai mostrar isso. A tua mente ela vai deixar isso claro de alguma forma. Seja numa forma psicossomática, numa forma de não ter prazer ou de não funcionar determinadas coisas no processo. Só pode tomar diversas formas, né? Exatamente, a ideia, né? O que que eu estou fazendo aqui, né? Ou você está fazendo e pensando em outra pessoa, que deve ser uma sensação horrível, né? Não desejo para ninguém. A culpa, a culpa é da Morena, essa é boa. Então, o sexo é o sim ontológico, né? Metafísico da mente à existência e do corpo à mente, ou seja, é um sim ao alinhamento dessas coisas. Então, quando duas mentes que compreendem e respeitam a realidade elas se encontram, o corpo torna-se um instrumento de adoração, um meio, né? A mente cria o ideal, o corpo celebra, né? Só que para ter essa experiência de autoafirmação, essa experiência elevada, ela não é automática, como nenhum outro valor. Não acontece. Eu conheci a Morena, aconteceu. Tudo, né? Não é assim, né? Não é que nem o Eric fala aqui deitado no colo da loira pensando na Morena. Não, não é assim que funciona. Está no colo da Morena, tem que pensar na Morena, né? Tem que estar compartilhando os valores da Morena, né? Se não está acontecendo isso, existe um problema aí, né? Uma dicotomia corpo e mente, né? Não deixa de ser, né? Claro que o Eric está pensando outras coisas que ele não está formalizando aqui no chat, mas dá para ver pela imagem dele ali. E eu não vou mais tecer comentários sobre isso, né? Então, essa integração, ela tem o nosso papel, né? Ela exige uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Reconhecer que o prazer é tão nobre quanto as causas que o geram. Então, não adianta eu buscar o fim, a autoafirmação, que a gente vem falando, e não fazer por merecer isso. Não fazer o esforço necessário. E a gente sabe, por exemplo, o homem e a mulher têm preparativos diferentes para o próprio ato, o simples ato, né? Essas características químicas, né, que o Felipe coloca aqui. Então, nós também temos essa diferença, né, entre o nosso processo do próprio ato, que leva até o próprio ato, são diferentes para o homem e a mulher. O homem é mais rápido, não precisa tanta preparação, para a mulher já é diferente. E tudo isso são fatos da realidade, né? Então, e aí, para ter uma boa autoafirmação, também precisa de preparação nesse sentido. Além da preparação do valor e tudo mais que a gente vem falando aqui na aula de filosofia, né? Então a Rand fala, né, que o sexo é a percepção sensorial de um juízo de valor correto, né? Então a pessoa que ama, ela não usa o outro, né? Não é um instrumento.
Felipe comentou ali também no chat, né? O sexo não deixa de ser uma forma de epistemologia encanada, né? Porque nesse momento o ser humano, o homem, a mulher, reconhece nele ou nela a encarnação de um valor que compreende e referencia. E esse reconhecimento, e quando existe esse reconhecimento mútuo, né, cognitivo, moral e físico, daí as coisas dão certo, né? Então, eu vou deixar aqui, está chegando no final da aula, tem mais umas reflexões sobre umas perguntas e respostas que vieram dos alunos mesmo, que eu gostaria que vocês também refletissem, né? Como, por exemplo, é possível redimir o desejo de um homem que perdeu o respeito por si mesmo? Será que é possível? Né? Isso é uma pergunta. A gente já respondeu uma outra, né? Que o que acontece quando há contradição entre mente e corpo? Eu poderia usar um termo vulgar aqui, no caso do homem, para descrever o que que acontece. Mas eu vou deixar os homens do grupo pensarem nisso, né? E as mulheres também pensarem nisso também, que elas vão entender o que eu quero dizer, né? Quando acontece essa contradição, esse entre mente e corpo. E uma das fugas, né, que as pessoas usam muitas vezes é criar fantasias, né? Ou seja, como elas não têm valores claros do que elas querem no outro e da própria vivência dentro de um casamento, de um relacionamento, elas começam a fantasiar com, tem até um termo em inglês que se chama limerence, que é quando tu começa a imaginar cenários alternativos com outras pessoas, né? E muitas vezes as pessoas tentam viver isso na prática, né? Transformam isso numa realidade, numa traição, por exemplo. E aí não dá certo. Daí a pessoa continua casada, ela não, ela fica confusa no que ela está fazendo por causa disso, porque como ela não está conseguindo lidar, ela não tem as ferramentas, ela não está fazendo o esforço necessário para entender o que significa essa relação, se está boa, se não está, ela começa a compensar isso e começa a fugir através dessa fantasia. E aí ela se afasta do que existe, que é aquele relacionamento que ela tem agora, aquele casamento, aquele namoro que ela tem agora, e ela fica fantasiando. Então ela não está nem lá, porque não existe, a fantasia não existe, por isso que ela se chama fantasia, e ela não está nem no presente. Então ela não está vivendo nada. Ela está em cima do muro. Ela não está trabalhando para ver se a relação que ela tem vai dar certo ou não vai. Então ela não, ela fica na moita. Ela não nem sai da moita. Ela fica ali. Ela fica na moita fantasiando com outra moita. E com outra moita e com outra moita. E ela não sai daquela onde ela tá. Então ela não tem como ser feliz nesse sentido, né? Ela não pode alcançar autoestima. Porque a autoestima vem justamente do reconhecimento da realidade, né? E de mostrar que tu pode viver nessa realidade. Que tu pode funcionar nessa realidade também no sentido do relacionamento amoroso. Se você acha que você não consegue, você não vai ter autoestima. E aí você vai continuar pulando de galho em galho para ver se você acha a resposta fora de si em algum lugar, ou numa outra pessoa. Por isso que as pessoas tendem a repetir os mesmos erros com pessoas diferentes, né? Porque o problema não são as outras pessoas, o problema é você. Porque como você não sabe o que quer, você não vai encontrar outra pessoa. Se você não tem um valor, ele não tem como ser maximizado, ele não tem como se refletir numa outra pessoa. Se eu vou na frente do espelho com nada, ele não vai refletir nada. Não vai ter nada refletido nele, porque eu não estou mostrando nada para ele. Então é isso.
né? Então, se eu vou na frente do espelho, eu digo assim, eu não vou esperar que o espelho reflita valores que eu não tenho. Não tem como. Ele não vai inventar, né? O Felipe diz, né? Tem gente que até quer, mas quer a coisa errada. Se ferra sempre do mesmo jeito, exato. Daqui a pouco eu entendo que aquilo é aquilo que eu quero. Que eu posso errar, né? O ser humano ele pode errar. Mas não, eu quero aquilo ali. Talvez eu não tive no passado, por exemplo, eu tive sei lá, um exemplo, né? Psicologizando agora, um pouquinho. A Red não vai me ouvir, mas vocês estão ouvindo. É, eu tive no passado, isso é uma visão mais psicanalítica, mas eu acho que sim encaixa. Eu tive sempre contato com mulheres que não me deram, eu não entendi que elas me deram atenção. Não me deram atenção, né? Não me cuidaram, e tudo mais. Daí eu cresço, eu busco uma mulher ou igual a essa pessoa, né? Ou eu busco uma mulher, então, que é exageradamente, que me controla, que tá sempre em cima, quer saber onde que eu vou. Então, muitas vezes eu posso trabalhar o quê? Eu posso compensar uma coisa que eu não tive no passado, mas isso não ser o que eu quero, né? Ou posso seguir o caminho contrário, pegar uma coisa totalmente diferente do que eu tive, ou seguir com a mesma coisa. Então, a gente tem que pensar muito bem que valor que a gente quer para não se confundir, né? Quantas vezes você vê que a eu tenho vários amigos que eles são que a mulher dele é quase a mãe dele. É curioso ver isso, né? A mulher decide tudo, a mulher marca, a mulher cuida, o que não é ruim, né, per se. Mas eu digo, o homem ele acaba sendo ele não é um parceiro da relação, ele é um executor. É tipo uma criança bem, entre aspas, bem criada, né? Bem educada, né? Bem mandada. Ela vai fazer exatamente o que a mãe dela. Ela não vai pensar se ela quer fazer, ela não vai refletir se isso é um valor para ela, não. Ela vai... É tipo o Kitchen. O Kitchen, quando ele se relaciona com pessoas que digam o que ele tem que fazer. A Dominique, a Katie, a mãe dele. Todas as mulheres da vida dele são pessoas, são mulheres que dizem para ele o que ele tem que fazer. Por quê? Porque ele não sabe que tipo de mulher que ele quer na vida dele. O único modelo de mulher que ele teve foi a mãe, com quem ele conviveu por muito tempo. Aí ele diz assim: não, eu não quero a mesma. No final das contas, ele vê que a mãe prejudicou a vida dele, né? Lá no final. E ele nunca soube de fato o que ele queria. A gente acha que ele queria a Katie? Não sei. Ele não agiu para manter esse valor. Então, não sei se ele queria mesmo, né? Parece que sim. Porque também o valor, como a gente viu, ele tem uma dimensão mental, intelectual e uma dimensão prática. A virtude, né? Como a gente viu. O valor também. Então não basta eu achar que aquilo vai me deixar feliz. Eu tenho que conquistar aquilo ali e manter. O próprio Eric comentou, né? Se tivesse ficado com a Katie, talvez ele teria sido feliz. Talvez. Porque não fica claro o que ele queria. Porque ele ficou um pouco com a Katie, ele ficou um pouco com a Dominique, ele ficou com outras mulheres também, que a gente nem sabe. E no final das contas ele fica sozinho. Então será que ele sabia mesmo que tipo de mulher ele queria? Que era um valor para ele num relacionamento? Não sei. E aqui eu não estou culpando o Kitchen, né? A gente está avaliando um personagem. Mas isso também dá trabalho. Isso também dá trabalho. Porque como ele não pensava em primeira mão, ele não gostava muito, ele gostava da Katie, mas também a Katie era um problema porque ele esperava que ele tomasse a decisão, mas ele não sabia o que ele queria. Então se ele dissesse, não vou te ver, ela dizia, tudo bem. Vamos casar? Tudo bem. Vou casar com a Dominique? Tudo certo.
o Felipe comenta, né? Ele precisava de uma mulher que não desse saída para ele e fizesse ele decidir. Mas será que ele ia conseguir mesmo que ele encontrasse essa mulher? Porque ele não vive, ele não tinha a formação do caráter dele para ser este homem. Mesmo no final do romance, ele ainda não é esse homem. Né? O Felipe comenta, ele teria que amar ela, mas eu imagino que seria muito difícil para ele, né? Tanto que ao final do romance ele não tá com ninguém. Porque também não basta se dar conta. O Keaton, ele se dá conta de muita coisa, mas no final ele não faz nada a respeito. Ele se aposenta com dinheiro lá, fica lá sozinho, não buscou, não teve muitos valor, ele está meio deprimido já também ao final do romance, né? E exatamente o que ele coloca, né? Eu acho impossível amar sem saber o que quer. E realmente o Keaton não, ele não sabe o que ele quer. E não fica claro para nós, leitores, do livro o que ele quer. Não fica claro. Né? Então, no amor, da mesma forma que qualquer outro valor, mas especialmente quando a gente fala de sexo, de amor romântico e tudo mais, não é diferente de qualquer outro valor. Dá muito trabalho descobrir o que a gente quer. Não é um processo linear, não é automático, tem os seus desafios, né? Tem as suas particularidades por gênero, né? Por sexo, masculino e feminino, né? A Rand fala muito, né? Sobre isso também, né? A diferença sobre a masculinidade e a feminilidade. Então, é muito complexo nessa questão do amor romântico. É um dos temas mais complexos que existem, né? Dentro das relações humanas, né? Então, o Eric comenta, né? O Kitten precisava de uma mulher de Santa Catarina que manda nos caras. Como o Samuel disse, né? O Samuel deve estar ali na aula também. É, a própria característica cultural muda também, por exemplo, no Brasil, né? Como as mulheres são aqui no sul, como são no norte ou no centro, né? As cariocas, paulistas, isso muda bastante também. É outro aspecto, né? Outro contexto que influencia também nas relações. Então é um tema muito complexo. Não é só um fato intelectual, né? Um modelo intelectual. Existem diversos contextos, né? Diversos elementos. Então, esse capítulo da felicidade, prazer e sexo, né? Na quinta-feira à noite, foi. Eu não vou comentar aqui que o Felipe falou no final ali. Vou deixar para os comentários para amanhã. Então, existem diversas coisas, né, para a gente levar em conta. Esse capítulo, então, como a gente estava falando antes da aula, ele tinha 3 sessões, então eu consegui resumir ele em uma aula. E na semana que vem nós já vamos para o capítulo 10, que é o governo, que com certeza vai trazer muitas discussões, especialmente no Brasil, que gosta muito de política e tantas outras coisas relacionadas, em vésperas aí de eleições e tantas coisas, né? Então, fica o convite para vocês estarem comigo ali na próxima semana. Se ficou alguma dúvida, pessoal, caso contrário, eu vou. Amanhã tem mais algumas gravações aí sobre objetivismo, então a gente também vai trazer novidades ali no futuro próximo. Então, um abraço, gente, uma ótima noite.